Olá pessoal, professor Rigueto, tudo bem? Estamos aqui hoje, na verdade, para nós tratarmos de dois temas na continuidade da nossa temática, né, do nosso conteúdo ligado ao primeiro período. E nesse vídeo nós vamos trabalhar, na verdade, com o artigo 19 e o artigo 22. Eu vou tratar de um tema chamado agravação pelo resultado e um tema chamado coação irresistível e obediência hierárquica. A ideia, obviamente, de trabalhar com esses dois temas, né, deslocados, o 19 e o 22, porque depois nós teremos um tema chamado erro de tipo e erro de proibição, que nós vamos trabalhar especificamente a partir do artigo 20 e 21, né, e a partir do 23 nós entramos nas chamadas excludentes de ilicitude. Lembra do conceito de crime? Fato típico, antijurídico e culpável? Pois é, fato típico nós vimos tipo, tipicidade, conduta, resultado, nexo causal, né? E o antijurídico nós vamos ver agora aquilo que é ilícito e de que forma a gente exclui essa ilicitude, mas isso num outro momento. Nesse momento agora, nós vamos trabalhar com duas situações, uma chamada então agravação pelo resultado, e a outra chamada coação irresistível e obediência hierárquica. Fechou? Abre lá teu Código Penal e vamos abrir lá no artigo 19, tá? Para a gente ter uma noção geral do que diz a redação do artigo 19, nós podemos então desenvolver esse tema com vocês. Primeiro diz assim, artigo 19, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Meu Deus, professor, eu não consegui entender nada do que ele realmente falou. Concordo contigo. A redação é entroncada sim, a redação ela é amarrada principalmente para a gente falar com um aluno do primeiro período que está construindo seu conhecimento, né, na temática Código Penal. Então, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos com culpa. Certo? Culpa, nós vimos nos vídeos anteriores, é aquele ato involuntário, certo? Praticado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, vou voltar a fita aqui agora. O resultado que agrava especialmente a pena. Existem circunstâncias dentro do Código Penal em que você tem um escalonamento do crime. Você começa num crime leve, vira um crime grave, vira um crime gravíssimo, vira um crime seguido de morte. Perceba, na verdade, que além de eu estar escalonando a gravidade do crime, eu também estou escalonando as penas. Então, o resultado lá atrás, que agrava, que aumenta especialmente a pena, certo? Esse resultado aqui atrás do crime, eu começo a fazer uma conduta, ele vai ter um resultado que vai aumentar a minha pena, ou seja, um resultado diferente da minha conduta. Lhe dou um soco lhe causa lesão corporal de natureza leve. Esse soco tem como resultado a lesão corporal de natureza leve. Porém, se esse soco causar uma lesão corporal de natureza grave, vou colocar aqui em 2 para entender, ou então se esse soco causa uma lesão corporal de natureza gravíssima, ou se esse soco lhe resulta a morte, perceba que da leve virou grave, da grave virou gravíssima, da gravíssima virou a morte. Esse resultado aqui, que agrava especialmente a pena daquela primeira conduta praticada, só vai responder o agente que praticar esse resultado se ele tiver chegado nesse resultado ao menos culposamente, ao menos por negligência, imprudência ou imperícia. Por óbvio, eu posso lhe dar uma surra onde o meu objetivo seja a morte. Eu posso lhe dar uma surra onde o meu objetivo seja a lesão gravíssima. Eu posso lhe dar uma surra onde o meu objetivo é a lesão grave. Como posso lhe dar um soco leve onde o meu objetivo é a lesão leve? Você entendeu? Eu posso ter dolo em qualquer uma das 4 condutas, dos 4 resultados. A minha conduta vai agravando e o meu resultado vai aumentando. Eu posso ter dolo nisso. Mas se eu não tiver dolo, não tiver vontade livre e consciência, se o meu dolo era tão somente de causar lesão corporal, mas Rigueto, aconteceu a grave, aconteceu a gravíssima, aconteceu a seguida de morte. E agora, Rigueto, como fazer? Então, se o meu resultado agravou, eu só posso responder por esse resultado
Se eu não agir com dolo, ao menos se eu agir culposamente. Já vou dar um exemplo clássico. É porque pode acontecer de eu praticar uma conduta com um dolo específico, eu pratiquei a ação com esse dolo específico, e sem que eu haja dolosa ou culposamente, chegue em resultados mais graves. E eu não queria esses resultados mais graves. Eu não corri o risco desses resultados mais graves. Se eu não agir dolosa ou culposamente por esses 3 resultados mais graves, eu não respondo. Será que vocês conseguiram compreender? Eu vou tentar dar um exemplo que se encaixa perfeitamente no artigo 19 e um outro que vai se encaixando nesses exemplos que eu estou dando aqui. Tá? Olha só. Uma lesão corporal agravada pelo resultado morte. Então, eu vou colocar o grau mais grave aqui de todos, tá? Eu dou um soco numa pessoa, a minha intenção era só causar lesão leve, que dá alguns passos para trás e vocês não acreditam. Caiu uma viga de uma construção na cabeça dela, ou caiu um piano na cabeça dela e ela morreu. A ação pretendia esse resultado. A queda do piano, que agravou em 3 números aqui a gravidade do fato, com a morte, essa gravidade ela foi causada não por dolo, porque não fui eu que vi o piano cair, empurrei para que caísse, vi a viga caindo, empurrei para que atingisse, nem por culpa, porque eu não podia imaginar que haveria uma viga caindo na cabeça daquela pessoa. Então, é o exemplo mais clássico para a gente poder compreender. Quando aquele resultado mais gravoso não tiver ligação direta com o meu dolo, ou não tiver ligação direta, ao menos com a minha culpa, eu não tenho condições de responder pelo resultado, que agrava especialmente a pena, tá aqui, aumentou em 4 graus a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Vou dar um exemplo agora que se encaixaria no 19 respondendo. Eu lhe dou um soco, porém você dá 2 passos para trás, tropeça, cai obviamente no chão e bate com a cabeça numa pedra pontiaguda que estava ali, naquele terreno em que eu assumi o risco. Perceba que a viga caindo, o piano caindo, eu não tinha a mínima noção. Mas naquele momento ali da pedra, do ambiente que eu estava, eu sabendo que o soco foi certeiro, que você poderia sim dar 2, 3 passos para trás e cair, eu assumi um risco. Eu não queria o resultado, é a culpa consciente. Então eu tenho nesse caso um crime chamado crime préter-doloso. O que é o crime préter-doloso? Eu tenho dolo no antecedente, dolo na minha conduta e tenho culpa no consequente. Eu não tinha o dolo, eu não queria matá-lo, mas ao assumir o risco e por ter sido negligente, imprudente ou imperito, resultou a morte do rapaz. Então, nesse caso, pelo resultado que agrava especialmente a pena, está aqui o resultado, responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Uma lesão corporal seguida de morte, nesse exemplo que eu dou agora no final, se encaixa. No primeiro exemplo, da viga caindo, tem que analisar cada caso para verificar se no resultado você teve dolo ou se no resultado você teve culpa. Se no resultado teve dolo ou teve culpa, consequentemente, eu vou ter que responder. Perfeito? Esse tema, então, se chama agravação pelo resultado. E o segundo tema, a gente abordar aqui, que é bem simplesinho, tá? Significa o seguinte, diz coação irresistível e obediência hierárquica. Eu vou dividir o artigo 22 em 2 partes, tá? Porque eu vou falar um pouquinho da coação irresistível e depois eu falo da obediência hierárquica. Olha o que diz o artigo 22. Se o fato é cometido sobre coação irresistível, certo? Só é punível o autor da coação. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação. Rigueto, não entendi. Tá, calma. Coação irresistível. Essa palavra irresistível não é assim, irresistível, não. Irresistível é que você não pode resistir. Não tem como.
a coação está sendo feita de maneira tal que você não consegue resistir. Vou dar 2 exemplos clássicos. Tá? Gerente de banco que recebe uma ligação dizendo: estou com a sua esposa e seu filho como reféns, abre o cofre do banco e me traz o dinheiro. Você é gerente do banco, tu não vai abrir o cofre, não vai levar o dinheiro? Tua esposa e teu filho estão como refém? Óbvio que você vai fazer. Tá, mas você vai responder pelo furto, pelo roubo? Não, coação irresistível. Se você provar que você não tinha outra alternativa, só é punível o autor da coação, o sequestrador. Tem um exemplo prático, tá? Que aconteceu, vou dar 2 exemplos aqui, né? Um de desenho e um de filme. Um desenho do Pica-Pau, onde o Pica-Pau amarra, né, o Leôncio, aquele leão marinho, numa cadeira. O leão marinho, ele era o cara que coordenava aquela jogada de trilhos de trem, certo? E ele amarra o Leôncio lá naquela cadeira e coloca trilhos de trem que não se cruzariam para se cruzar. E aí os trens vêm, obviamente, e se batem, certo? Um acidente causado, se aquele cidadão estava amarrado, né? Coação irresistível, ele não tem como responder, somente o autor da coação. Outro exemplo ainda, tem um filme antigo chamado Os 7 Pecados Capitais, onde um cidadão é enviado por Deus na cabeça dele para, obviamente, eliminar pecadores capitais, gula, preguiça, luxúria e assim por diante. E no pecado capital da luxúria, esse serial killer, ele entra num apartamento onde lá tem uma garota de programa e o seu cliente, e ele diz: você pratica o pecado capital da luxúria, tu gosta, né, de garotas de programa, de sexualidade, então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, ele puxa uma pistola, põe na cabeça do cara e diz: a partir de agora, você vai colocar essa cinta aqui. No lugar do pênis na cinta é uma lança. E ele falou: agora você vai transar com ela. Você não queria fazer relação sexual com ela, você vai transar com ela. E o cara transa com ela. Quando ele faz isso, ele mata, por óbvio, a moça. Quando chega o Brad Pitt e, se não me engano, o Morgan Freeman, que são os investigadores, né, no quarto, encontram um cliente em estado de choque, a garota de programa morta, certo? É clássico. Você não faria isso? Você não colocaria um cinto com uma lança e transaria com a pessoa para preservar a sua vida, diante da loucura de um cidadão com uma pistola na tua cabeça? Então, isso é coação irresistível. Ela não exclui a tipicidade, porque o que ele fez é fato típico. Ela não exclui a ilicitude, porque o que ele fez é ilícito, mas ela retira desse agente a culpabilidade. O grau de discernimento é retirado do cliente da garota de programa, do Leôncio, né, o que coordenava lá os trilhos do trem, do gerente do banco, porque ele tira o grau de reprovação em razão da coação irresistível. Então exclui a culpabilidade. Perfeito? Para fechar nosso item, artigo 22 tem uma segunda parte. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Professor, traduz ele que eu não entendi. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem. Estrita obediência à ordem, só relação ao direito público. Eu cumprir a ordem do meu chefe particular não conta. Tem que ser relação ao direito público. Segundo, de superior hierárquico. Tem que ser um superior, não pode ser da mesma patente que eu. Cabo, cabo, tenente, tenente, soldado, soldado. Tem que ser superior hierárquico. Esta ordem não pode ser manifestamente ilegal. Ela não pode ser escancaradamente ilegal. Se o fato é cometido na estrita obediência a uma ordem de um superior hierárquico e esta ordem não é escancaradamente ilegal, eu pratico a ordem, eu cumpro a ordem, só vai ser punido o autor da ordem. Vou dar 2 exemplos clássicos. Sala de audiência, discussão entre advogado e juiz, ou discussão entre advogado e promotor, sempre geralmente tem um policial militar na esfera criminal, dentro da sala, onde o promotor ou o juiz dá uma ordem ao policial militar que algeme o advogado. Tá? Ou o juiz dá uma ordem ao policial militar que algeme o promotor, certo? Ele está recebendo uma ordem, certo, de um superior hierárquico, embora não seja da mesma função, mas há uma relação de direito público entre eles. É uma ordem aparentemente legal, ou seja, não manifestamente ilegal, e ele cumpre. O promotor não vai processar o policial militar, eu não vou processar o policial militar, eu vou processar o juiz, eu vou processar o promotor vai processar o juiz, ou seja, vamos processar aquele que emanou a ordem. E aí eu vou dar o segundo exemplo também, porque exclui a culpabilidade.
foi o que aconteceu no famoso caso do Carandiru, massacre do Carandiru. Diversos policiais militares, ao ingressarem no Carandiru, receberam uma ordem, certo, de que deveriam abater os presos que tentassem fuga. Aparentemente, aquela ordem vinha de um superior hierárquico, numa estrita obediência, e aparentemente não era manifestamente legal, porque a ideia era conter a fuga, certo? Porém, houve um massacre lá dentro. Tanto é que diversos policiais militares, naquele caso, não caracterizou a obediência hierárquica, retiraram-se a obediência hierárquica, certo? Retiraram-se a obediência hierárquica e acabou respondendo, eles acabaram respondendo. Por quê? Porque eu falei para você, quem já assistiu aqui o filme Cidade de Deus, ou até Tropa de Elite, eu acho que é Tropa de Elite, onde um dos menores lá do morro, um dos traficantes pega o menor e diz, mostra a tua lealdade, mata o rapaz ali. Mata o rapaz. Estou dando um exemplo de relação privada, mas mata o rapaz. Se eu desse essa ordem, por exemplo, para um policial militar, policial militar superior e subordinado, mostra que tu realmente é faca na caveira, puxa a pistola e mata o ladrão. E ele puxa, pronto, a ordem é superior hierárquico? Há uma relação de direito público? Sim. Eu sou superior? Sou. Estou em estrito cumprimento da ordem? Sim. Peraí, mas a ordem é escancaradamente ilegal, você sabe que você não pode matar o próximo. Compreendeu? Então tem que haver, repito, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Cuidado, é uma excludente de culpabilidade, não de licitude nem de tipicidade. É uma excludente de culpabilidade. Perfeito? Aqui nós fechamos então o artigo 19 e o artigo 22. Na próxima a gente vem tratar das excludentes ou dos erros de tipo e proibição, depois as excludentes. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.